foi uma luta muito grande. Fiquei 11 meses tratando sem saber o que eu estava tratando. Porque lá eles diziam que era erisipela. E quando na verdade não era. Depois de 11 meses, eu procurei uma dermatologista lá perto da minha casa, no posto de saúde. Quando ela olhou minha perna, ela disse, isso é esporotricose. A esporotricose é uma micose que a gente chama de profunda, e micose é causada por fungo. Ela comete qualquer tipo de pessoa, independente de idade ou sexo, e é a micose profunda mais comum que a gente tem no Brasil e na América Latina. A esporotricose, classicamente, e mais antigamente, aí, né, ao longo da história, ela é transmitida muito em zonas rurais, ou em pessoas que lidam com planta e terra, seja por profissão ou por lazer. Eu estou aqui porque eu vim pegar remédio para uma dificuldade que eu estou enfrentando no momento, que chama-se esporotricose, que no caso eu contraí espetando o dedo numa planta chamada romanzeira. Esse fungo, que chama Sporotrix, na verdade é um nome mais complexo, né? Sporotrix schenck, ele tem diferentes espécies que estão sendo ainda descritas com os avanços da tecnologia, dos exames, e ele está presente no solo. Assim como diversos fungos, por exemplo, um cogumelo é um fungo gigante, né? Esse fungo é um fungo que a gente não enxerga, o Sporotrix, ele é um fungo microscópico, assim como bactérias, e ele vive na terra e associado muito a materiais em decomposição. Então, galho podre, folha que cai na terra, isso tudo o fungo vive ali. E não necessariamente causando doença, ele faz parte da população do ambiente, assim como a gente. Em geral, para acontecer a esporotricose, é necessário que haja um contato traumático. A pessoa se fura com um graveto ou com um espinho, e aí o fungo entra nas camadas mais profundas e médias da pele da pessoa, iniciando o processo de doença. Você teve uma arranhadura, ou você machucou com a flor, ou então com o animal que te arranhou. Isso vai demorar, né? Amanhã que vai surgir a lesão. Vai demorar em torno de 15 dias para o quadro começar a aparecer, até um mês. Então é uma coisa lenta. Saiu aqui a primeira aqui, aí saiu uma pequena, outra aqui assim, foi espalhando. No que foi espalhando, foi infeccionando. Chegou até a dar aquele mau cheiro da infecção, que eu não sabia o que era. Tomava remédio, vou tomar remédio. Nisso que começou a se espalhar. Nisso que o foi se espalhar, chegou até aqui, ó, em cima do meu braço aqui, ó. Tem a forma fixa, que é uma lesão, que é um caroço ou um nódulo, que pode estourar e virar uma úlcera, né, com aspecto de uma ferida, e ficar restrita a uma região única. Surgiu uma bolinha de pus e estourou e depois começou a doer. Depois começou a ficar vermelho. E foi estourando muito em volta, e foi estourando as bolhas, e foi emendando uma na outra, e foi se estendendo. Ou se localiza na pele, ou dá várias lesões, como a gente diz, parecendo um rosário, parecendo um cordão cheio de nódulos, cheio de tumorizinhos, mas que também isso regride, né? Isso não significa que é uma esporotricose mais grave ou não. Pessoas que têm algum problema de imunidade, problemas que estão tomando algum remédio que baixe a imunidade, isso pode fazer com que esse fungo, que só fique na pele, tenha uma outra característica, fique mais agressivo, vá para outros locais do nosso corpo. Tem um potencial de se tornar uma doença grave e até mesmo letal. Alguns pacientes morreram por conta da esporotricose porque foram afetados no momento que o seu organismo, o seu corpo, não estava com a imunidade bem estabelecida. O ideal, o diagnóstico de esporotricose, é a gente fazer exames micológicos, ou seja, de cultura do fungo. A gente vai tentar ver se aquela lesão tem o fungo. Para o tratamento da esporotricose, em geral, é um tratamento simples, porém prolongado. Então, a primeira coisa, a gente tem que explicar ao paciente que ele não vai ser curado em uma semana, que é o que às vezes a expectativa do paciente é essa. O índice de cura é mais de 90%, né?
considerando os pacientes que tomam direitinho o remédio, tudo, é mais de 90%, que isso é alto, isso é uma coisa muito boa. Agora, se esse indivíduo, ele volta a ter uma nova exposição ao fungo, ele pode ficar doente de novo. Existem alguns casos que a gente não consegue tratar completamente ou não pode tratar com remédio. Por exemplo, um idoso que use vários tipos de medicamento ou uma grávida que não vai poder tomar qualquer tipo de remédio. Na época, a gente achou que era leishmaniose por ser uma ferida característica. Por não estar muito profundo, o médico preferiu deixar eu chegar até o final da gravidez. Mas uma semana depois eu ganhei e ele passou um tratamento que eu não podia tomar o medicamento porque eu ia amamentar e ele queria que eu amamentasse pelo menos um pouco. A partir de 1998, começamos a observar casos de esporotricose que eram com o gato entrando na cadeia epidemiológica. Pessoas que tinham acidente por arranhadura ou mordedura com gato e apresentavam a esporotricose. Isso foi crescendo, ao ponto de, nos dias atuais, o de 3 casos por ano passou para 50, para 100 e ter, no momento, quase 5.000 casos no período já de atendido de esporotricose aqui no Hospital Evandro Chagas. De um surto passou para a epidemia e é uma epidemia que tem se mantido. No Rio de Janeiro, desde o ano de 1998, vem acontecendo uma epidemia que é conhecida hoje como a maior epidemia de esporotricose da história. Aqui no Brasil, além do Rio de Janeiro, a região metropolitana de São Paulo, algumas cidades de Minas, como Juiz de Fora, o Triângulo Mineiro, Vitória, na capital do Espírito Santo, e também no Rio Grande do Sul, particularmente em 2 cidades, Pelotas e Rio Grande, são cidades que já apresentaram casos parecidos com o que a gente observa no Rio de Janeiro, em muito menor quantidade, é verdade, mas já estabelece para a gente um alerta de que lá pode acontecer o problema que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Se não existisse um serviço de referência, como existe no antigo Hospital Evandro Chagas, hoje Instituto Nacional de Infectologia, um centro de referência preocupado com as micoses, a gente jamais conheceria esse surto. Foi graças a um serviço de vigilância epidemiológica estruturada dentro do hospital que a gente conseguiu entender de fato o que estava acontecendo do ponto de vista coletivo da distribuição da doença. Na delimitação espacial, a gente vê que isso está concentrado aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente pegou uma casuística em 10 anos, de 97 a 2007, 1.848 casos, com uma concentração de 98% na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando eu fiz o georreferenciamento, o que é isso? Localizar no mapa, pelo endereço do paciente, onde esse paciente residia. Cada ponto rosa desse é um caso de esporotricose, todos concentrados no limite do município do Rio de Janeiro com os municípios da Baixada Fluminense, Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias. Com o passar do tempo, essa doença vai caminhando, começa a chegar a Mesquita, a Nova Iguaçu e começa a subir a região serrana. Vai para o Médio Paraíba, atravessa a Baía de Guanabara, vai para Niterói, Itauá, Campos, a gente vai ter casos em Cardoso Moreira, já chegou em Mangaratiba, Médio Paraíba, e já tem casos na Baixada Litorânea. Grande parte da população, tanto em Anchieta, nessa periferia de Anchieta, como num dos bairros de Duque de Caxias, na divisa com o município do Rio, que é um lugar de pobreza extrema, inclusive, as pessoas estavam criando gato para controlar a população de rato. Por quê? Você tem uma situação naquela região de precariedade extrema de saneamento, principalmente em relação ao esgotamento. Então, o que favorece o aumento da população de rato. A gente identificou, já que a doença estava relacionada com arranhadura de gato, não era uma doença que estava ligada aos profissionais de pet, que trabalhavam com animais, por exemplo, que essa era uma outra hipótese. Não estava ligada com o trabalhador rural
pegava população de quase todas as idades, mas principalmente mulheres, pessoas aposentadas, no ambiente doméstico. Tinha um gatinho na rua que estava olhando para a gente, por favor, me ajuda aí. A gente pegou para ajudar e ele contaminou a gente. Todo cheio de ferida. A carinha toda ferida, horrível. A gente achou que ele estava sofrendo, né? Mas eu não esperava que ele fosse me arranhar, né? Mas a gente cuidou, limpou, como eu trabalho no banho tosa, né? Foi limpando, lavando, limpando para cuidar. Aí a veterinária fez o exame e acusou esporotricose, né? Aí a gente ficou dando remédio para ele, mas eu me contaminei também. E agora tem em torno de 7 pacientes por dia que vêm para o ambulatório, novos, 2 a 3. Então, para quem via de 2 a 3 no ano, aumentou bastante. E o município de Duque de Caxias, pelo que eles falam, tem muito gato, então a doença está bem disseminada. Começou no Rio de Janeiro e está vindo para os municípios. Temos um veterinário que já há algum tempo faz palestras falando sobre zoonoses nos postos de saúde, às vezes é em escolas, mas é com o pessoal da comunidade, tá? Mostrando as zoonoses, e a esporotricose entra nisso daí. É até em função disso que a população começou a nos procurar falando da tal doença do gato. Já é uma coisa boa, porque nós conseguimos descobrir aonde está a doença, tá? Agora, combater a doença, que é o que nós estamos pensando com o serviço de castração, e quando nós pudermos realmente tratar e acompanhar os casos. Nas áreas onde nós temos, né, mais casos, são áreas de uma renda, né, baixa, então as pessoas sentem uma dificuldade muito grande em fazer o tratamento do animal e muitas vezes não fazem o tratamento todo, porque melhorou a lesão, já está bom, não preciso mais, né, dar o medicamento, e não é assim. O medicamento é caro e o tratamento é longo. A esporotricose, ela é uma zoonose de importância em saúde pública e os gatos são a principal fonte de infecção. De 1998 a 2012, nós temos diagnosticados aqui no INE cerca de 4.300 animais, né? Essa é a maior casuística de esporotricose felina no mundo. O gato pode adquirir a infecção através do contato com a terra, com o solo onde o fungo está presente, através e também da matéria vegetal. Aqui na nossa região, a transmissão do esporotrix entre os gatos se dá principalmente através de briga com animais doentes. O gato fugiu, ficou 2 dias sumido. Quando ele voltou todo machucado, arranhado, com briga de gato. 15 dias depois, começou a aparecer a bolinha no nariz dele. Aí foi aumentando, só que eu não liguei. Falei, pô, deve ser um negocinho ali, vai sair, vai sarar. Só que foi piorando. Então eu levei para uma clínica lá de gato, veterinário. Tudo bem, o veterinário só olhou e já falou, é esporotricose. Mas vou fazer um exame para confirmar, mas essa é a doença. E se ele te arranhou ou te mordeu, você também tá. Conforme o que estava aparecendo aí, já estava aparecendo no meu dedo. Normalmente apresentam essas úlceras, né, pelo corpo, podendo acometer também o nariz, essa úlcera aqui pegando nariz e plano nasal. E muitos animais também apresentam um quadro respiratório, que apresenta diminuição de luz, né, das narinas, secreção aquosa, muitos espirram muito. E esse sinal respiratório normalmente é o sinal que chama mais a atenção do proprietário. Pega membros também, muito comum nos membros. Você vê que ela está apresentando lesão, ele está apresentando lesão nas patinhas, algumas cicatrizes, porque já está tratando há 2 meses, então algumas lesões já cicatrizaram. Inicialmente eu vi uma pequena ferida, fazendo carinho nela assim mesmo, né? Mas eu não dei muita importância. Como ela é meia peluda,
a ferida aumentou e eu não percebi. Quando eu fui notar, ela já estava bastante... já tinha desenvolvido bastante. É porque eu levei ela para castrar e a veterinária disse que não castraria, né? Agora, hoje ela já é castrada, porque ela estava com essa doença e não podia castrar. Bom dia, oi. Ele começou fazendo tratamento nele sem ser aqui, já vai para 3 anos. Porque ele começou a espirrar, então ele não parava de espirrar e eu me desesperei no segundo dia, levei ele no veterinário, né? Aí comecei já a fazer o tratamento. Fui pesquisar, né? Aí descobri que era que fazer tratamento. E depois disso, eu fazendo tratamento, consegui a consulta para ele aqui. Hoje, todas as unidades de atenção básica realizam o atendimento, né? Ou seja, faz o diagnóstico clínico, faz a notificação e dá a medicação. A gente tem nas áreas cobertas pela estratégia de saúde da família, os agentes comunitários que vão aos domicílios e aí fazem uma orientação dos cuidados no ambiente. E fazem a captação também dos possíveis casos de esporotricose, seja em humanos, seja nos animais. Os casos com os animais, a gente faz o encaminhamento, né, faz as orientações gerais e faz o encaminhamento para os centros de tratamento das zoonoses. O indivíduo ele tem um gato, observa lesões, ele vem aqui, ele vai ter o diagnóstico clínico e laboratorial sem custos, vai receber o tratamento no tempo necessário com um antifúngico específico para a doença, no período necessário com acompanhamento do veterinário. Se por acaso esse animal vier a óbito, ele também tem o serviço de cremação. Após o tratamento, se esse animal não for castrado, ele é encaminhado para a castração. Todos esses serviços são sem custos para o proprietário. Muitas vezes você tem um grupo de animais que estão saudáveis e o proprietário, com muito medo da doença, faz a pior coisa que pode ser feita, que é abandonar o gato doente no logradouro público, em praças, porque aquele grupo que não estava doente, com a introdução de um doente, vai contaminar também aquele grupo. E aí a gente vai espalhar a doença. Hoje em dia tem 120, 130 gatos. Nós temos hoje em dia um trabalho de pegar esses gatos abandonados do Campo Santana. Eles são vacinados, vermifugados, recebem o remédio contra a AIDS felina e são castrados, que é o mais importante. E aqui no Campo Santana, nós temos 30 jardineiros trabalhando aqui. A esporotricose é a doença do jardineiro. Então ela acaba contaminando a planta e um jardineiro nosso, ao mexer na planta, ele vai se contaminar com a esporo. Então nós temos uma preocupação grande em relação à esporotricose no Campo Santana de não ter, para não contaminar os nossos funcionários. E até a população, que aqui no Campo Santana são 100 mil pessoas que passam por mês por aqui. Aqui tem um grupo de 24 cuidadoras. Elas são independentes, não representam ONG, não representam nada. O que a gente faz aqui normalmente é cuidar da alimentação. A gente não consegue dar abrigo a todos, então cuidar da alimentação, que eles tenham água, que eles tenham acesso a essas coisas básicas e tentar achar um lar para esses gatos. E agora a gente está tentando castrá-las também numa operação com um órgão da prefeitura para que eles sejam castrados para acabar com a superpopulação, que é o maior problema que a gente tem nos gatos no Rio de Janeiro. Cuidei de um gato há um tempo atrás que tinha esporotricose, né? Esse gato, como a gente não sabia o que ele tinha, ele acabou passando a esporotricose para mim. O meu tratamento foi super simples, é um remédio, você toma todo dia. Tomei, passou e agora já estou bem, não tive nenhuma sequela da doença. Ela, para o ser humano, eu achei ela bem mais tranquila que para o gato. Acho que para o gato é muito mais sofrimento, né? Eu, se tiver esporotricose, tiver uma ferida de esporotricose, eu não vou passar para uma outra pessoa. Por quê? Porque o homem, por definição, tem muito pouco fungo na sua lesão. Já o animal, não. O animal, o gato, ele tem muito fungo. Até hoje, a gente não entende por que o gato é tão suscetível à infecção, à esporotricose. E não sei se a gente vai conseguir descobrir alguma coisa no sistema imune dos gatos que deixa ele muito fraco frente a esse fungo, particularmente frente a esse fungo. Porque, por exemplo, os cachorros adoecem também, mas em quantidade muito menor
E quando a gente faz a biópsia ou colhe algum material para diagnóstico, a gente vê que nos cachorros o fungo ele não se multiplica tanto. Nos gatos, ele se multiplica mais. O meu olhar é o olhar epidemiológico, né? Então, eu estou olhando para a doença do ponto de vista da produção coletiva, né? Mas, antes disso, tem o cuidado com os indivíduos, né? Então, eu acho que os profissionais de saúde no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, têm que estar preparados para identificar a doença e a rede tem que se preparar para distribuir medicamento. Porque as pessoas estão adoecendo e elas precisam ser cuidadas. Trabalho com a população local e eu acho que tem que fazer, e isso não é só fazer pressão, os cientistas irem cobrar isso do Estado, mas é como é que a gente pode se articular com as diversas entidades da organização, da sociedade civil, para que, de fato, isso se transforme em um problema, porque você só ataca um problema quando eles, de fato, se tornam um problema social. Tem que tratar as pessoas, tem que orientar, tem que... eu acho que é um tratamento que tem que ir em todos os níveis, não é só dentro do hospital, é nas escolas, é a posse responsável, que é fundamental, a posse responsável, quer dizer, um indivíduo que tem um animal doente, ele não pode despejar ele como despeja um lixo, não pode, isso não pode acontecer isso, a gente... Sabe, o animal veio para ficar com a gente, para melhorar a saúde, a afetividade do homem. Então a gente tem que ter esse respeito. Às vezes a pessoa, eu quero ter um bichinho, mas não sabe que um bichinho exige cuidado, exige tratamento, de levar sempre no veterinário, de dar as vacinas. As pessoas ficam olhando você e pensam que você está com uma coisa que não tem cura. No início eu passei por isso. Mas agora não, estou em processo de finalização. Quando eu falo que agora que é gato, as pessoas se espantam. Né? As pessoas ficam se espantadas. Pô, o gato fez isso? Por mais dócil que ele seja, tem que ter muito cuidado. Mas eu sei que muita gente aqui, quando se fala isso, ela fala, não, essa é a doença do gato, porque foi o gato que botou em mim. Não, não é. Porque ela está morando na terra, ela não está morando no gato. É isso que as pessoas teriam que entender. O gato passou a ser uma vítima. Ele é uma vítima que está passando a ser um vilão, que não é. E as pessoas entenderem que se tiver um gatinho assim, ela tem que cuidar. E se o bichinho morrer, tem que cremar. Porque quando joga ele, o esporo que está morando nele vai para o solo, vai aumentar, né, a contaminação. Isso aqui é ruim. A partir do momento que a pessoa tem uma suspeita de que ela está com a esporotricose, ela precisa, no caso do Rio de Janeiro, da região metropolitana do estado do Rio, procurar um posto de saúde ou programa de saúde da família mais próximo à sua residência, que os médicos hoje em dia já têm treinamentos periódicos para poder reconhecer e saber fazer o diagnóstico da doença. E nessas mesmas unidades, o medicamento principal ele é fornecido de forma gratuita para as pessoas. E aí as pessoas vão começar a fazer o tratamento e nessas unidades. Os casos mais complicados vão ser encaminhados para as unidades de referência, que em geral são os hospitais universitários e a própria Fundação Oswaldo Cruz, que vão aí fazer essa investigação complementar e completar o tratamento dos casos mais complicados. Por exemplo, gestantes, pacientes com HIV ou com outras causas de sistema imune comprometido e casos mais complicados que não estão respondendo, não estão melhorando com o tratamento tradicional.